Sejam bem-vindos a mais um Vibraton Cast. Meu nome é Carolina Guilherme, sou a terceira geração da Vibraton, host e rosto aqui do Vibraton Cast. E ele tem como objetivo, então, compartilhar conhecimentos e experiências e estar aqui como um apoio a professores de escola de música, a profissionais da música, a músicos, né? E ajudar aí na missão de ensinar e inspirar adultos, crianças, né? A trazer as pessoas aí e mostrar o quão importante a música, o quanto ela pode fazer de diferença na sua vida. Então, a gente tem aí o compromisso de estar sempre afinados com a educação, criando instrumentos afinados e conteúdos para transformar o aprendizado musical. Só lembrando aí, né, nós lançamos agora há pouco, né, o nosso workshop, né, teremos o nosso workshop presencial, estamos muito felizes de estar tendo a oportunidade aí de estar lançando esse workshop. Ele se chama Vivências Orff e ele vai ser ministrado pela professora Patrícia Salviano. Também estamos muito felizes aí por tá conseguindo trazê-la aqui com a gente, né? Lembrando que teremos um ambiente propício, estaremos aí com um instrumento para cada pessoa que estiver participando, né? Vai ser uma dinâmica com os instrumentos Orff, né? Da nossa linha Orff. Temos descontos aí exclusivos para quem estiver participando aí do nosso evento para comprar os instrumentos. Vai ter o certificado de conclusão, né? Vai ter uma apostila também que foi escrita pela Patrícia. E estaremos, então, no dia 26 de abril, das 9 ao meio-dia, aqui em Rio Claro, no interior de São Paulo, com o nosso workshop. Para quem... lembrando também que depois do workshop vai ter a visita à fábrica e à loja, né? A loja Jog Music. Então, quem vier e participar do nosso workshop vai conhecer a nossa fábrica também. Isso vai ser muito bacana. Se você quer mais informações, a gente tem lá na nossa página, no nosso site, vibraton.com.br. Já vou aproveitar, então, que eu já estou falando do nosso site, já vou falar das nossas redes sociais. No nosso Instagram também tem um link lá na bio que te direciona lá para as informações do curso. Então, lembrando que nosso Instagram, Facebook e TikTok, eles são o mesmo, @vibratonoficial. Nosso site, vibraton.com.br, nele nós temos informações e descrições de todos os nossos produtos, né, os nossos instrumentos. O nosso e-mail, contato@vibraton.com.br e o nosso WhatsApp, 1935223880. Ele é o nosso telefone fixo e também o nosso WhatsApp. Hoje nós trouxemos uma pessoa muito especial para falar um pouquinho mais sobre musicalização infantil, que é um tema muito abordado aqui pela Vibraton, né? A gente tem a nossa linha Orff, que é focada exatamente, né? Ela foi desenvolvida para ser utilizada aí na musicalização infantil. Temos, né, outras linhas, mas essa linha é em especial para isso, né? Então, a gente trouxe aqui uma professora de musicalização. Essa professora é muito conhecida nossa, é a professora querida da minha querida filha. Sem mais delongas, estamos aqui com Maria Clara. Seja muito bem-vinda, obrigada aí por aceitar o nosso convite de novo, porque não é a primeira vez no nosso podcast. Obrigada, Carol, pelo convite, é uma honra participar do podcast de vocês e compartilhar as vivências da musicalização com os piticos. Obrigada. Bom, Maria, que está aqui comigo, né? Professora de musicalização da Music Hall Kids, né? Musicalização inteligente, da qual minha filha Maria Luísa faz parte, né? E aí está um ano, vai fazer um ano e meio, isso, né? Já está desde o ano passado, com a tia Maria, claro. E é muito bacana porque nessa idade da Maria Luísa a gente acompanha a aula, né? Sim. Então é muito legal, assim, estar presente, estar fazendo parte aí dessa educação, desse aprendizado da Malu. Mas vamos lá, vamos contar aí um pouquinho
Apesar de já ser o segundo podcast, vamos trazer um pouquinho novamente a sua história, né? Porque da outra vez você não estava sozinha, né? Não estava. Então vamos aí conseguir ter um tempinho maior aí para você só. Então vamos começar ali como que, se você vem, como a música apareceu na sua vida. Agora é o momento, senta que lá vem história. Não tem problema, vamos lá, estamos aqui. Desde que eu era da barriga da minha mãe, eles já participavam de coros, né? O coro municipal. O meu bisavô e meu avô tocam acordeon, sanfona. O meu outro avô toca cavaquinho. Então, essa parte musical sempre esteve presente na minha vida. Mas não foi o foco, assim, ali na primeira infância. Não fiz aula de musicalização de pequenininha. Eu comecei com 8 anos também no coral municipal. E eu percebo que ali já deu um start, porque quem participa de coral é diferente de quem canta. Solo, tudo mais, porque a sua percepção fica um pouco mais aguçada. E depois, com 12 anos, eu já tinha me mudado aqui pra região, que eu sou lá de Casa Branca. E aqui eu participei do Projeto Guri. Bacana. Comecei com o violoncelo e também no canto coral. O violoncelo foi, assim, paixão à primeira vista. Teve a opção ali de escolher entre o violoncelo e a viola clássica. Na hora que eu ouvi o som grave do violoncelo, já me apaixonei. E eu segui com o violoncelo até lá pra 2018, mais ou menos. Comecei em 2012, né? E depois que saí, assim, sempre falei que eu queria fazer música, queria fazer a faculdade de música. E isso é uma coisa que era uma história aqui que acabou se somando. Porque eu queria seguir na música e eu também sempre quis seguir na área da educação. Tá. E eu não tinha tido essa visão de que eu poderia ser uma professora de musicalização, uma professora de música. E agora, vendo o que eu sou, né? Sim. Onde eu cheguei, eu olho lá pra trás e fico, olha só, tudo se casou perfeitamente. Vai se encaixando. Vai se encaixando. E aí agora eu tô fazendo a graduação, licenciatura em música. Sim. Tô fazendo também curso de harmonia pra aperfeiçoar essa percepção. Aula de canto, aula de coral, várias aulas, vários curso de educação positiva também, pra melhorar essa parte metodológica nas aulas. E é isso, a minha vivência com música. Muito importante lembrar que quem vier aí no nosso curso também encontrará com Maria, que já está... Sim. Já é uma das nossas participantes do nosso workshop, Com hein? certeza, eu já garanti a vaga. Assim que falaram que vai ter o workshop com a Patrícia Salviano, metodologia órfã, já tô dentro. Tô dentro aí, tá vendo? Tô dentro, então, não perco por nada. Se você está nos assistindo ainda, não buscou aí, corre lá no site. Então eu acho bacana isso, né? Alguns vêm com essa música de berço, né? Sim. E acho que essa parte de coralista que fala, né? Coralista, isso. É muito, muito forte em você, né? Muito, bastante. A gente já teve a oportunidade de escutar você cantar, Sim. né? E a gente percebe que aí isso também traz, né? Dá pra trazer e puxar ali pra música, né? Sim, bastante. Eu achei bacana, você falou assim, o cantor do coralista, né? Apesar de você não ter tido esse início de musicalização, eu acho que também é uma coisa um pouco mais recente, né? A musicalização. A conscientização de utilizar a musicalização na criança é recente. Sim. O coral em si, ele faz esse trabalho também, porque você não tá sozinho, né? Exatamente. Você tem as vozes, né? Então, assim, você depende. Eu acho que isso é uma das coisas que a musicalização trabalha muito, essa parte social. Sim, com certeza. E não só, a parte, assim, da música, a gente precisa passar e entender também que não é só o som. Sim. Também é o silêncio. Não é só o falar, o cantar, mas principalmente o ouvir. Que você precisa estar ali inserido num contexto social onde você vai ouvir as outras pessoas, você vai dar o espaço a elas e você vai ter o seu espaço também. Sim. Então, o coral, assim como a musicalização, ela traz isso. Eu falo que música é música. Música é música. Em todos os cantinhos. Sim. E aí, assim, dentro dessa sua história, né? Você tem alguma inspiração ou alguma referência dentro da educação musical? Da educação musical, eu gosto bastante da metodologia Orff.
que ela traz essa parte, assim, da experiência, do viver primeiro para depois fazer a prática. E tem também a parte da acessibilidade dos instrumentos, que são instrumentos mais acessíveis para a criança. E tem toda essa parte de o tamanho. Então, para isso, é mais importante para a criança que ela esteja num instrumento que tem ali o tamanho dela, Sim. apropriada para ela, para que não fique aquela coisa desconfortável e ela se sente mais estimulada a aprender. Além deles, tem a parte lúdica, que eu gosto bastante. Então, já acompanhava a Patrícia Salviano, já acompanho também o Marcelo Serralva, a Sara do Vale, o Batucadã, que eles trazem toda essa parte lúdica para musicalização, que isso é muito importante. Eu acho bem bacana também, para você adaptar ali a idade, né? Sim, para trazer, para se tornar algo mais prazeroso para eles, porque a criança ela aprende brincando. Brincando, exatamente. Né? E aí eu queria que você trouxesse aí um pouquinho, né? A gente tem batido muito na tecla e tem buscado muito mostrar sobre a importância da musicalização infantil, né? E você consegue aí trazer pra gente alguns passos, né? Do porquê que é fundamental, o que ele ajuda no desenvolvimento da criança? Com certeza. Porque assim, muitos pais trazem as crianças, primeiro porque tem algum reflexo de algum sonho que a criança, quando era criança, não pôde seguir na música, queria ter uma banda, os pais não apoiavam, então eles trazem esse reflexo para os filhos e pensam que quando chegar aqui, a criança vai fazer música. Mas não é o fazer música só que a gente trabalha. A gente trabalha também todo um contexto social, todo um contexto emocional. Trabalha a coordenação motora, a capacidade cognitiva, o uso bilateral do cérebro, principalmente na parte de percussão, trabalha a parte de rotina e várias outras coisas que a gente pode desenvolver nas aulas. Então, assim, tudo é pensado e trabalhado de forma que a gente não pense só na parte musical, no teórico da música, mas que também trabalhe outros contextos, principalmente parte de timidez, que eles trazem muito. Crianças que, assim, quando chega, mal conversam direito, se fecham, se encolhem. E chega no final da aula, tá lá cantando com o microfone, se apresentando. Eu lembro assim, falava pro Alexandre que tinha duas coisas quando a Malu tivesse a idade eu queria começar a fazer, que era música e natação, porque pra mim natação é questão de sobrevivência, Sim. né? Mas eu tinha muito na minha cabeça, né? Quando eu trouxe ela, era pra tentar adaptar essa questão de rotina, né? Sim. Porque eu tinha essa dificuldade. E até nisso, a gente percebe que uma aula de musicalização infantil ali pode agregar, né? Ela entender que existe uma sequência, que existe... mesmo assim, ela precisa fazer aquela atividade para depois fazer uma outra atividade... Sim. Né? Então, assim, tem essa questão desse desenvolvimento, né? Dessa aprendizagem. Tem sim. Eu acho que isso é importante, né? Ela não veio aqui para tocar um violão, gente. Ela tinha 2 anos quando ela entrou, Sim. né? Acho que esperar que uma criança de 2 anos toque um instrumento assim, Sim. né? Mas é muito bacana hoje você ver, ela tá com 3, ela pegar um pandeiro e já saber tocar 2 toques, né? Sim. E assim, ela perceber no ritmo, né? Sim. Ela tem um ritmo para fazer. Então, assim, são coisas, são aprendizados que ela vai desenvolver e uma hora, a hora que eu ver, ela vai estar tocando algum instrumento, né? Exatamente. Mas ela consegue trazer esse prazer, né? Esse aprender essa questão musical. E tem a parte do controle emocional também. Eu gosto muito de enfatizar a musiquinha do guarda-guarda. Sim. Que todos esses momentos a gente separa a rotininha em momentos em que fique bem definido. Agora a gente vai começar. Para começar a nossa aula, tem a música para começar a aula. Para terminar a aula, tem a música para terminar a aula. Então, deixar bem claro e definido como que vai ser essa rotina. Sim. Que até elas mesmas já sabem, o que a gente vai fazer agora? São os tapetes, então podem ir lá pegar os tapetes. Na hora de guardar, um toque no violão, elas já sabem que tem que guardar. Sim, exatamente. Sempre tem um jeitinho diferente, né? Sempre. Sempre tem um toquezinho ali diferente. Uhum. Né?
Eu acho que é isso mesmo, assim, as pessoas têm que entender esse benefício que a música pode trazer, né? Sim. Eu acho muito bacana, né, aqui da Music Hall, a gente tem aquela conversa, né, com a Kátia, então é passado isso, vocês têm um interesse em ver a criança, né? Sim. A criança é única, né? Uhum. Mas ela está lá em grupo, Sim. né? Então, isso também é muito bacana. A gente tá aí, né? A Malu vem nessa turminha aqui que tem a Carol também, né? Que é mais nova que ela. Então, a gente também tem esse cuidado, né? Tem. É muito bacana aí ver esse desenvolver dela. Uhum. Então, vamos seguir um pouquinho para instrumentos, né? Então, vamos falar um pouquinho que instrumentos que você utiliza aí para dar essas aulas de musicalização. Uhum. Aqui na Music Hall Kids, nós usamos a metodologia da musicalização inteligente, que é uma metodologia própria daqui da escola. Então, além dos instrumentos da Vibraton que a gente utiliza, além desses instrumentos de percussão da linha Orff, nós usamos também os instrumentos mais comuns, né? Então, nós usamos o violão, o teclado, a bateria, o ukulele, o carrom, um microfone, tem um palco na sala de aula. Sim. E nós utilizamos instrumentos na maioria, se não, assim, nas aulas dos bebês o tempo todo, né? Para os momentos de aula. Então, nós usamos também os ovinhos, os ganzás, os metalofones, os xilofones, os pandeiros, os tambores. Sim. Basicamente, toda essa gama de instrumentos. E tem a parte da banda e tem a parte das atividades também. Que aí são momentos diferentes, instrumentos diferentes, de cores diferentes também, para que eles façam essa associação das cores. E é isso. Toda essa parte de instrumentos. Bom, aí você já estava falando, eu tinha colocado aqui, quais características que tornam esses instrumentos ideais, né? Então, você estava falando a questão das cores, né? Isso. E tem mais alguma coisa? Acho que afinação, Tem, né? com certeza. A parte da durabilidade, porque querendo ou não, eles são crianças. Sim. Né? As crianças, a gente tem que... E é importantíssimo usar os instrumentos em sala para que elas comecem a ter essa parte do cuidado. Esse acho que é mais um ensinamento, né? Que Exatamente. A criança tem, né? Que assim, não é um brinquedo. É um instrumento afinado. Essa parte da afinação, do timbre, é super importante para que ela tenha percepção de como que é realmente tocar um instrumento. Sim. Né? Até a gente estava brincando do violãozinho, que pela primeira vez a Malu conseguiu ouvir o som da notinha, o dedilhado. Então isso é extremamente importante. E eu acredito que a Vibraton traz muito essa parte nos instrumentos. Essa é a maior preocupação aí da Vibraton, né? Essa questão da afinação. Sim. Né? E de ser um instrumento musical. Né? Até a nossa linha infantil, né? Que é uma linha aí voltada para ir para uma loja de brinquedos educativos, Sim. né? De brinquedos e brinquedos educativos. Até ela é afinada, né? Então, ela tem a mesma preocupação que eu venho com o instrumento lá de orquestra, o instrumento de Orff, a gente usa na nossa linha infantil. Sim. Né? Então, isso é uma das maiores aí preocupações da Vibraton. E eu trouxe pra minha vida pessoal também. Minha filhada aí com 1 aninho já tem a sua primeira bateria, percussão baby. E então, ela se diverte. Isso era uma coisa que eu ficava muito pra Malu, né? Filha de Vibraton, tem uma caixa em casa de instrumentos, né? Ela vem pra fábrica, ela volta com o instrumento na mão. Mas filha, esse você já tem? Não dessa cor, mamãe. Tem algum motivo, E né? faz diferença pra eles. E aí, assim, ela começa, né? E assim, a caixa fica na área de brinquedos, né? E aí ela começa, filha, cuidado, isso é um instrumento, né? Sim. Então, acho que isso também é um aprendizado muito importante aí da musicalização, né? Muito. Você precisa ter o cuidado, não é batendo tão forte que você tira o som, né? Às vezes precisa bater um pouquinho mais forte para sair o som, né? Também isso é muito bacana, né? Também, da intensidade, forte, isso. fraco. E eu tenho também uma vivência de tocar em eventos. Sim. E isso é uma coisa que eu presto muita atenção. Em como os pais lidam com as crianças que querem ir para os instrumentos. Sim. Porque aquilo não é um brinquedo. E tem pai que realmente fala, olha, isso aqui é um instrumento, é do moço, tem que pedir autorização, tem que ver se pode, tem que tomar cuidado.
Já tem pais que é assim, não, ele quer brincar. Aí eu vejo, mãe, coração. E é seu instrumento de trabalho, São nesse instrumentos caso, de além trabalho, de tudo, né? exatamente. Eu brinco, a Malu, semana passada, tem um dia que é do brinquedo na escola, e ela resolveu, porque ela tem um ukulele, né? Ela resolveu levar o bendito do ukulele. Aí eu cheguei lá, aí eu, tia D, já não tá afinado. Ela, então vai voltar pior, porque eles adoram... como chama a parte que eles... parte? Cravilha? Ela adora ficar virando. Aí o Alexandre, até antes de sair de casa, desesperado, tentou afinar. Falei, esquece, vai chegar lá. Não, voltou, é a parte que eles mais gostam. Voltou que não dá pra... E isso é uma parte importante também, a criatividade. Sim. De como que vai manusear, deles descobrirem. Se eu ficar batendo aqui, batucar no violão, ele vai sair um som. Sim. Se tocar as cordas aqui, ele vai fazer outro som. A parte de experimentar. Que nenhuma das coisas que as crianças fazem é a sopa de ovinho. Sim. Né? Assim, todas, até as que não sabem que a gente faz uma sopa de ovinho, na hora que eles pegam o tambor que a gente coloca na frente deles, a primeira coisa que eles fazem é mexer a baqueta como se fosse uma panela e uma colher. E aí, nisso, a gente trouxe pra aula, né? Sim, uma experiência com eles, a gente traz pras aulas pra eles fazerem a parte de velocidade, de andamento. Sim. Então, vai ser um pouco mais rápido, agora mais devagar. E eu acho que, assim, pra todo mundo entender, né? É muito bacana essa proposta da musicalização, né? A gente fala, ele não vai aprender a tocar um violão. Mas a hora que ela pegar num violão... né, que tiver aí na idade mais, né, mais correta, não a idade, né, mas assim, no desenvolvimento dela, ela já vai ter toda essa bagagem, já, né, ela não vai vir para aprender a tocar um violão, ela já sabe tocar, então assim, ela vai escolher, né, eu acho que, mas assim, e o bacana é ter esse contato, né, não é que, ela não toca violão, não, ela tem um contato toda a aula com o instrumento. Né? Com o som dele, a percepção dele, vai conseguir identificar numa música, aqui tá o som do violão. E a parte de, como a gente vai trabalhando a parte de coordenação motora, então o formato da mãozinha na hora de fazer, a parte de segurar. Então, abraça seu amigo violão, que é com o desenvolvimento dela, no que a gente foca, aos pouquinhos, que é um processo todo a longo prazo. Mas isso, na hora que ela chegar realmente ali no desenvolvimento dela, já vai ter tido toda essa percepção, toda essa vivência com os instrumentos. Eu acho dela muito bacana é a bateria, né? Porque a paixão dela é a bateria, acho que dela e de quase todo mundo, vários. Né? Tanto que é o primeiro instrumento que ela vai correndo, né? Lá no começo, ela pegava a baqueta, tinha hora que ela queria bater com uma baqueta só, não queria bater com duas. Com a mão. Queria bater com a mão. Então, assim, a gente foi desenvolvendo. E hoje ela já tenta, né? Ali fazer, né? Quando você põe a proposta, né? De bater aqui e ali, né? Então, ela já tenta. Tem hora que ela simplesmente, faz tá a bom, baguncinha. e já faz o barulho que ela quer fazer. Sim. Né? Mas como ela já presta essa atenção de que existe um jeito de ser feito, né? Ela pode tentar outros, mas o correto é aquele outro. Né? Então, eu vejo esse desenvolvimento dela na bateria e no teclado também, né? Aquela questão de tocar algumas teclas específicas, né? Então, ela já também... Né? Esses dias você tava tentando descobrir porque pedimos uma música diferente, né? Foi. E aí você tava pensando qual que era a tecla que ela tinha que tocar. E ela, tia Maria, a tecla. E, tipo, você não tá falando qual pra que mim, é que eu vou tenho tocar que tocar? errado. Já não tem mais aquela coisa de vou subir no teclado e tocar do jeito que eu quero. Tia, que nota que eu tenho que tocar? O que eu tenho que tocar? No fim, ela acaba tocando outras juntos, mas ela tenta. Ela né? tenta. Já tem essa noção, né? Esse aprendizado. Então, aí vamos um pouquinho aí pro lado dos educadores, né? Algumas dicas aí que você poderia dar para os professores de música aí que desejam começar ou melhorar essa questão da aula de musicalização. Olha, eu acredito que a gente tem que talvez dar uma leve prioridade para a experiência e para a vivência de tocar. E depois a gente vai para a parte teórica. Porque essa parte assim do aprendizado, ela tem que acompanhar a fase escolar. Então não adianta eu vir com muito conteúdo
e joga conteúdo na criança, e não, porque tem as notas musicais e tem a cifra, e cobrar delas ali, algo que pela experiência, pela brincadeira, pela ludicidade, Sim. ela poderia aprender de uma forma mais fácil, mais rápida, mais tranquila, sem até criar algum trauma, algum possível trauma na criança, entendeu? Porque cada uma é única, cada uma tem o seu jeito de aprender, cada uma tem a sua personalidade, Sim. o seu temperamento. Então, querendo ou não, elas estão ali em grupo, mas elas são individuais. Sim. Então, a gente encontrando mais ou menos personalizando essa aula para eles, a gente consegue tirar o maior proveito delas, tirar um ensinamento maior. Sim. Então, eu acredito que isso. Vamos vendo as experiências, parte prática primeiro, para depois vir com o conteúdo teórico. Eu brinco muito. Eu fiz a aula de flauta na escola, mas também eu fiz flauta com o Bruno. Já tinha feito piano. Eu tinha feito piano com a tia Regina. Mas eu tenho uma preguiça de estudar. Sempre tive pra tudo. Né? E aí eu caí na dança, que não é um estudo, né? Você estuda dançando, né? Então, assim, você não fica vendo partitura, você tem que fazer só, né? É fazer. Então, eu acabei indo pra dança por preguiça de estudar. Mas eu vejo isso, né? Eu acho que se você traz ali um aprendizado grande nessa idade, né? Sim. Tudo vai ficando um pouco mais fácil, né? De aprender. Sim. E aí, tem alguma sugestão que você possa falar aí pra tornar a aula mais dinâmica? Mais dinâmica? Olha, eu gosto muito de alternar, sabe? Porque, assim, a parte mais importante também é a gente trabalhar sempre com a repetição. Sim. Porque a gente vai aprender com a repetição. Quando não é aquela parte do aprendizado que é escrevendo, sabe? Que dizem que a gente aprende mais ensinando. Sim. E depois quando a gente escreve, que só ouvir não é um aprendizado ativo, né? A gente tá ouvindo ali o conteúdo, beleza, e passou. Mas essa parte da repetição, de manter ali, é muito importante, principalmente para as crianças. Sim. Mas ao mesmo tempo, não adianta a gente só bater ali na mesma tecla e repete, porque ela vai cansar. Ainda mais hoje, que as crianças estão vindo aí com uma ansiedade, estão vindo aí com uma falta de paciência muito grande. Então, eu gosto dessa parte, tipo assim, beleza, vamos fazer uma atividade. Mas a criança, ela fala, tia, mas eu posso fazer de tal forma? Eu já penso, opa, o que vai influenciar essa forma que ela tá falando? Dá pra fazer? Dá pra fazer. Não dá pra fazer, vai ficar muito bagunçado? A gente vai ali coordenando, adaptando. Vamos então fazer de tal jeito, e aí você me mostra como que você quer fazer. Entendeu? Levar em consideração também o que elas trazem. Sim. Tem um aluninho que ele gosta muito de coisas diferentes. E aí a gente sempre faz os tapetes e tudo mais, tal. Até que ele falou assim pra mim, tia, por que a gente não faz assim, ó? A gente monta a sequência do Dó, Ré, Mi nos tapetes, mas a gente vai esconder um tapete. E aí a pessoa tem que adivinhar qual foi o tapete que tá escondido. Sim. Qual que não tá ali? Eu fico pensando, gente, isso trabalha a parte da memória. Exatamente. É uma brincadeira pra eles, que ele quer fazer de um jeito diferente. Aí eu, a tia vai pensar hoje, na semana que vem eu vou tentar trazer algo parecido com esse. Tá. Porque eu precisava trazer o objetivo pra essa atividade. Sim. Então a gente pensa, estrutura bonitinho. Cheguei na outra semana, ele, e aí, tia, como que a gente vai fazer? Primeira porque coisa, eles né? lembram. Nem o boa tarde. Nem o boa tarde. Não. E a gente conseguiu fazer. Sim. Naquele dia, ele saiu realizado daqui. Então, trazer essa dinâmica pra eles de algo mais leve. Sim. Beleza, hoje não. Hoje a gente vai focar aqui na atividade. Sim. Não, hoje vamos começar pela banda, vamos fazer uma coisa diferente. Não, hoje vamos brincar. Hoje no final da aula a tia vai dar uma atividade. Tá. Então, ter essa dinâmica pra quê? Pra que a gente trabalhe com essa rotina, pra que a gente trabalhe com essa repetição, mas que a gente não deixe ficar monótono. Sim. Não fazer tudo igual, né? Eu acho que tem como fazer o igual diferente. Exatamente. E eu acho isso, né, que você falou, o bacana mostrar pra ele que
pro próprio aluno, né? Uhum. Ele teve uma ideia, né? Sim. Dá para fazer? Não dá, mas você escutou ele, né? Exatamente. Então, assim, pode não ser exatamente do jeito que ele pensou, né? Ou que ele colocou, mas você ouviu e Sim. tentou trazer e aí adaptar à realidade da aula. E né? isso eu acho muito importante também. A parte de ouvir a criança. Exatamente. Porque, querendo ou não, Porque ela eles fala as necessidades Não, dela. e eles estão com uma criatividade que... Muito forte essa criatividade deles. Sim. Muito. É bonitinho. Eu falo que a Malu entrou na fase do porquê muito cedo, porque agora tudo ela... Tudo é porque. E aí tem umas coisas que você fica, você explica ou não explica? Esses dias ela me fez uma pergunta tão... Agora eu tô com a memória bem ruinzinha, não consigo me lembrar. Mas assim, Não, era uma tranquilo. coisa muito difícil. Não assim, pra ela entender mesmo. Tipo, eu ia explicar. E aí na terceira hora, porque eu respondia uma coisa mais sucinta e ela continuava questionando num outro jeito, né? Até que eu expliquei pra ela. Eu falei, era um processo, alguma coisa. Aí eu falei desse processo, ela ficou olhando pra mim, cara, tá bom, virou e saiu andando. Agora só não fale mentira, né? Porque ela vai te perguntar de novo. Ou até, uma das coisas que eu não gosto, o enrolar. Sim. Entendeu? Então é aquela coisa, se a criança me perguntou uma coisa que eu não sei, Sim. eu não sou detentora de todo o conhecimento. Eu sou ali uma mediadora para que eles aprendam a parte musical. Sim. E eles vêm com outros questionamentos que, realmente, eu acho importante a gente virar para eles e falar, Sim. eu não sei. Eu não sei, mas eu vou procurar. Sim. Porque isso incentiva eles também. Sim. A que quando não sabe de alguma coisa... Dá pra descobrir, Dá né? pra descobrir, dá pra aprender, dá pra ir atrás. E tem essa parte da mentira, do enrolar, que não dá. Não dá. Mas eu sei que era uma coisa assim, muito que não tinha... Sim. Tipo, como funciona o liquidificador, sabe? Uma coisa assim. E provavelmente ela nem vai lembrar depois. Não, ela lembra. Que bom. Tem coisas que, tipo assim, a gente explica nesse momento, de que nem você falou que ela ficou com uma carinha assim, saiu e foi. Talvez era só isso que ela queria. Só isso, né? Exatamente. O que ela queria era que você explicasse. Entendeu? Ela viu que você explicou, beleza, resolvido. Aí vamos voltar ali. Como que você escolhe os instrumentos, assim? Existe algum jeito de saber que instrumentos usar em cada faixa etária? Sim, eu acredito que tem sim. Por quê? Até uma situação não só com instrumentos, mas também com outros itens da parte da aula, né? Os tapetes, os paninhos. Mas assim, para os bebês, por exemplo, a gente precisa usar instrumentos mais leves, de forma mais intuitiva, certo? Então, por exemplo, que nem nós usamos muito com os bebês a parte do tamborzinho e do chocalho, né? Do ovinho. Beleza, o tamborzinho, a gente entrega a baquetinha na mãozinha deles, eles já vão bater. Sim. Eles já vão ali, beleza? Agora, se a gente pega um instrumento que não é tão intuitivo assim, entendeu? Agora eu vou usar até o xilofone, o metalofone, aqueles que são maiorzão, né? Sim. Os grandões, assim. No que a gente coloca, eles começam a tirar as teclas. Sim. E tiram as teclas. Então, nesse caso, pros bebezicos bem pequenininhos, a gente tem que adaptar essa parte. Agora, já pros maiores, pra parte melódica, tudo. Sim. Aí a gente também vai trazendo as coisas pra faixa etária deles. Então, tem essa divisão, sim. A parte de chocalho, de pandeiro, de tambor pros menorzinhos, que são instrumentos mais leves. E a parte mais pesada, que até a gente traz autonomia pra eles. Sim. Com os mais velhos, a gente pode trabalhar essa parte de, olha, você vai lá, você vai pegar o seu instrumento, já pega as suas baquetas, tudo, e na hora de guarda. Ah, mas é muito pesado. Junta com um amigo e carrega vocês dois juntos. Entendeu? Mas tem um lugarzinho ali. Então, traz toda essa parte dinâmica da aula. Eu acho que isso é o importante, né? Que a gente tem hoje falado muito da questão da música em si, né? Não é só o aprendizado do instrumento, né? Todo esse desenvolvimento, a gente já falou, né? Mas acho que eu sempre tô aí... Reiterar, sempre falando a mesma coisa, né? Sim. Ele traz esse aprendizado total, né? Até a parte social também, a parte motora. A gente... É muito legal o quanto a gente pode explorar, né?
E eu acho que é muito bacana, então, aí o professor ter essa ciência, né? Sim. Essa noção do quanto ele pode trabalhar e tudo que ele pode trazer, né? E é aí que entra a nossa felicidade quando se colocou música nas escolas regulares, né? Apesar de ainda hoje faltar estrutura para os professores, né? Que eu acho que é uma das dores aí, né? A estrutura para os professores utilizarem a música, né? Dentro das escolas regulares. Mas, assim, a gente ficou muito feliz de ser obrigatório, né? Faltou aí uns detalhezinhos que a gente sabe que falta, né? Esse é um dos motivos aí que a gente está muito feliz de trazer o nosso workshop, né? Patrícia também vem desenvolvendo aí um curso muito bacana, novidades virão também para esse módulo online, né? Então, assim, para tentar suprir, né? E auxiliar, então, aí os professores, né? A gente até, na época que foi obrigatório, teve muita venda dos instrumentos, né? A gente vendeu bastante, mas é triste a realidade de que alguns instrumentos, não sei se eu posso falar em sua maioria, mas assim, muitos dos instrumentos estão parados, né? Às vezes até mal guardados, mas eles não estão sendo utilizados. E não só, a experiência que eu tive com essas aulas de músicas obrigatórias foi no período que eu trabalhava em creche, mas eu não era professora, eu era monitora. Sim. Tava ali saindo do ensino médio e eu vi, assim, uma professora de música que a aula de música dela era colocar a música num radinho e deixar as crianças dançando. E isso me cortou o coração. Porque nessa época, eu, querendo ou não, já era uma musicista. Sim. Entendeu? Entendo a importância também dessa parte de movimento do corpo, tudo mais. Mas eu acho que nessa aula ela poderia ter trabalhado tanta coisa que assim, que seria super importante, já com a minha irmã, que minha irmã, ela é 10 anos mais nova que eu. Sim. Então eu já era maior, ela ainda estava passando por tudo isso, e ela teve essas aulas de música obrigatórias também. Já foi diferente? Tá. O professor levava os instrumentos para a escola e mostrava parte das propriedades, tudo. Querendo ou não, eles estavam ali numa faixa etária que já dava para ver isso. Então, assim, tem os dois lados, tem essa parte da instrução dos professores, beleza, aula de música. Mas não é qualquer coisa, não dá pra gente simplesmente, tô dando aula de música. Sim. Não, vamos ali, né? É algo simples que lá na frente vai trazer uma transformação para a vida dessas crianças. Exatamente. Eu falo que tem, assim, né? Hoje a gente tem a internet, a gente tem muitas informações, tem muitas pessoas boas falando sobre musicalização. Muitas aí usando, né, o corpo, usando o que tem, alguns instrumentos, né? Eu lembro muito quando o Vini Eufrásio, né? A gente tem também um contato muito bacana com ele. Ele fala, é muito legal fazer um chocalho de garrafinha, né? Então, a gente sabe que hoje em dia existe essa realidade, né? Mas o quão importante é depois, né? Ter uma sequência para que a criança tenha contato com o instrumento mesmo, sim. Né? Então, assim, a gente tem essa realidade e eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem também corrido atrás, né? Sim. De mudar essa realidade de algumas escolas, né? Para que todos tenham pelo menos esse início de acesso à música, né? Aí vamos falar um pouquinho de desafios. Quais desafios aí você acha que são os principais que você enfrenta hoje? Ou os professores de musicalização enfrentam hoje para dar essa aula? Eu acredito que uma das partes é a parte do interesse das crianças. Mas por quê? Não só do interesse das crianças, mas também do apoio dos pais. Porque criança, querendo ou não, é muito instável. Ela pode querer fazer aula de violão hoje. Amanhã ela quer fazer aula de balé. Depois de amanhã ela quer fazer um esporte, entendeu? Então eu acho muito importante essa parte dos ciclos. Beleza, você quer fazer uma aula de instrumento? Vamos lá, vamos experimentar. Por isso que até tem as aulas experimentais. Pra conhecer, né? Vamos conhecer. Nisso você vai decidir. E aí
é até o final. Sim. Você quis fazer, então vamos até o final. Pra ter essa parte, tipo assim, de não ficar encerrando esses ciclos antes. Ai, não quero ir mais. Sim. Tudo bem, eu te tiro, entendeu? Que depois lá na frente vai ter essa parte de continuidade que vai dar um problema também. Eu acho assim, tem dias que a gente acorda e a gente não quer fazer o que tinha que fazer. A gente não quer. Se a gente é assim, imagina eles. Exatamente. Nossa, a gente que sabe lidar com as nossas emoções, né? Que a gente sabe do compromisso que a gente tem, a gente vai no forçado, né? Nossa, hoje estou dando o meu mínimo e esse será meu máximo. Exatamente. Né? E com eles é a mesma coisa, só que a gente precisa mostrar pra eles, precisa incentivar eles ao compromisso que ele tem que ter com as suas coisas, entendeu? Então eu acredito que esse seja um dos maiores desafios. Você falou e eu ri porque essa semana a Malu começou com a história de balé agora. E assim, ela já faz música, já faz a natação e é né, esse tempo que a gente tem que despender pra ir junto, né? Ela tá numa idade que não tem como ir sozinha. Você não deixa, né? E volta. E também, assim, por mais que a cidade é pequena e seja rápido você ir buscar, apesar de que eu falo, né? A musicalização é meio quarteirão de casa, a natação é 3. Eu escolhi prontos estratégicos. Mas aí a gente tava conversando no grupo de mães da escola, né? Eu falei, gente, alguém tá fazendo, né, balé? Porque a professora da escola falou, elas vivem fazendo balé. São 6 meninas. Ela é uma turma de 8, são 6 meninas, né? Aí tô conversando lá, uma das mães escreve assim. A minha filha, quem que era? A Bia. Nossa, como que eu fugiu o nome da criança? A Bela, lembrei. Eu levei a Bela em 3 lugares para fazer a aula experimental. Em 3 lugares. A hora que eu defini, ela não quis mais. Assim, pelo que eu entendi, tipo, ela foi fazer o teste, né? Em 3 lugares para ver... porque tem dinâmicas, né? Diferentes, tem o jeito, né? E aí ela falou assim, a hora que eu falei, não, então vamos nessa, né? Nessa academia, aí nessa escola de dança, aí ela assim, não, mamãe, não quero. Pois é. Eu falei, nossa, puxa trabalho, com uma né? aluna que, quando eu entrei, ela é uma das minhas alunas mais antigas, de quando eu entrei aqui. Ela era fissurada na bateria. Tava ali com 6 aninhos. Paixão dela era a bateria. E ela sempre foi uma criança muito hiperativa. Mas quando a gente mostrava pra ela, você precisa fazer de tal forma, ela se empenhava de um jeito que chegou na apresentação no final do ano, ela tocou a bateria. Que tem isso também. Eles gostam de escolher os instrumentos que vão tocar. E a gente acaba condicionando a dedicação deles. Resultado. Ano passado, na apresentação, eu falei pra ela, olha, você já tocou a bateria? Então, esse ano você vai ter que experimentar uma coisa nova. E aí, ela quis cantar e quis testar o teclado. E essa dedicação dela foi tanta que ela começou a fazer os acordes completos. Agora, ela já tá com 7 para 8 anos. E a fissura dela agora foi o teclado. Foi o teclado, foi o teclado, foi o teclado. Até que no final do ano, os pais dela chegaram pra mim perguntando, viu? A minha sogra tá querendo dar um teclado pra ela. O que você acha? Você acha interessante? Eu, olha, sim. É interessante, por quê? Porque ela já vai ter ali o contato com o instrumento. Ela pode estudar todos os dias, se dedicar todos os dias, tendo o instrumento em casa, né? Mas que não precisa ser aquele, assim, nossa, vou comprar um super ultra teclado, né? Top lá em cima, o melhor com todos os timbres. Né? Então, eu falei, compra aquele que é pro um profissional, usado, né? Vai pegando assim, por quê? Porque ela ainda é novinha. Pode ser que no ano que vem ela se interesse pela guitarra, pelo violão, pelo baixo. Então, ela tem vamos contato com muitos outros instrumentos. Tem contato com todos. E por isso que, assim, a idade que a gente coloca aqui para poder escolher o instrumento seria aos 12 anos. Né? Porque nisso ela já passou por todos, ela já viu todos ali como que funciona, toda essa vivência deles, para aí ela escolher um e se dedicar realmente ao estudo daquele instrumento.
Mas acontece essa situação, que eles trocam assim, ó, de interesse rapidinho. Eu falo que a Malu, até então, ela gosta muito da bateria. Da bateria, sim. E de canto, né? Uhum. O cantar pra ela, Sim. o microfone pra ela é a sensação. Né? Uhum. Agora, esses dias, ela até cantou com partitura. Ah, Né? sim, Ela cantou com pegou partitura. papel, A folhinha dela, porque como se fosse a a avó pasta. a avó e o vô cantam no coral, né? E aí ela tava com a pasta cantando. Falei, Na última aula, ela céu. colocou a partitura pro papai. Colocou? Colocou. Foi ele que veio, né? Colocou a partitura pra ele tocar o teclado que tava escrito a partitura. Presta atenção, né? Aprende Presta umas demais. coisas. Maria, aí vamos um pouquinho lá pra você contar um pouquinho como que foi o seu contato com a Vibraton, né? Como que você conheceu os instrumentos da Vibraton? Uhum. É assim, eu comecei com as aulas de musicalização agora recentemente, faz pouco tempo. Sim. Né? Mas, assim como aqui a escola, eu já via a loja ali, eu já sabia que existia, mas ainda não tive aquele contato, né? O meu violoncelo é aqui da Jog. Sim. Não sei quem foi que afinou ele, se foi o seu José Guilherme, que faz tempo. Pode ser. Ou se foi o seu Raul, lá da orquestra. Não lembro quem foi, mas lembro que foi alguém ali, né? Que, nossa, foi a primeira pessoa que tocou no meu violoncelo. Então, o primeiro contato que eu tive foi nas aulas daqui. Tá. E o que me surpreendeu foi realmente a qualidade dos instrumentos. Então, que nem eu falei, a durabilidade, a parte de afinação, Sim. a parte de, assim... São instrumentos que, querendo ou não, a gente vê, beleza, são frágeis. São frágeis no que a gente pega, assim, não tem toda uma estrutura. E os instrumentos da Vibraton, não. Né? E aí depois a gente foi conversando, se conhecendo, o Aron me levou pra conhecer a fábrica. Sim. Na hora eu fiquei tipo, que mágico, é aqui que a magia acontece. Muito bacana. Né? Depois a gente veio pra conversar aqui no podcast, que eu vim com o Ricardo aquela vez. E foi nesse dia que eu tive meu primeiro instrumento da Vibraton, o meu metalofone de unicórnio. Ai, coisa linda. Ele é o meu xodó. Meu xodózinho. Agora eu tenho o meu segundo xodó, né? Que é o Toque-Tom. O Toque-Tom, meus xodózinhos. E é muito legal ver que as crianças também se apegam nisso. Sim. Eles se apegam. Então, assim, eu já trouxe esses instrumentos que, querendo ou não, são diferentes, né? O meu é de unicórnio, né? Cara da tia Maria. Né? Então, eu trago pra elas, olha, hoje a tia trouxe um instrumento diferente. Tá. E só de falar isso, eles já ficam... Entendeu? Então, o Toque-Tom foi a mesma coisa. Então, vamos fazer uma atividade com ele. E eles se empolgam cada vez mais, assim, é muito legal. E ainda mais pela parte de sermos vizinhos aqui, né? Então... eu acho que isso que a gente vê muito importante, né? Essa questão da fabricação brasileira. Sim. Né? Então, toda a produção é brasileira, né? Nós usamos material daqui. E isso eu acho que traz um benefício muito grande. Sim. Principalmente assim, a gente consegue hoje ouvir feedbacks e consegue fazer ali o que precisa ser, né? Ou alguma coisa trabalhada, ou alguma alteração, alguma mudança. Sim, né? Isso é uma coisa legal também, porque, como eu disse, eu sou de Casa Branca. Sim. Né? E vim aqui pra região. Mas já morei em São Carlos, já morei em Jundiaí. E tenho outras pessoas, assim, amigos, professores de música também, que do nada a gente tá assim, eu vejo um vídeo da pessoa, eu bato o olho e eu, opa! Conheço esse instrumento. Aí já aconteceu de eu estar assim conversando com uma moça e tal. Aí eu falei, então, porque eu moro aqui em Rio Claro, não sei o que, tudo mais. Nossa, em Rio Claro? Mas não é aí que fica Vibraton? Aí eu, eles ficam do lado onde eu dou aula e tudo mais. Então, nossa, eu preciso ir conhecer, que legal, porque eu tenho os instrumentos deles, são instrumentos muito bons e tudo mais. Eu, então, você já viu esse? A gente vai compartilhando essas vivências, assim. Então, assim, querendo ou não, tá no Brasil todo. Né? Isso é outro orgulho nosso, né? A gente chega aí, vai pro Rio, vai pro Sul, né? E agora não só no Brasil todo, mas também fora do país, né? Nós tivemos uma viagem longa. Uma viagem longa. Mas você sabe que ela tá na... Alemanha. Nós temos também instrumento, a pequena percussão, em Portugal. Olha só, que chique. E se eu não tô enganada... Esse de Portugal foi pra Irlanda, acho.
Então, eu acho que também, assim, a gente tem alguns espalhados. E tem sim, nos Estados Unidos, com aquela menininha famosa, Alice? Isso? Alice, aquela a do Itaú? Sim, ela mesma, bem. Ela tem uma pequena percussão nossa. Que legal! A gente não sabe como chegou, mas ela tem. Que linda! Não, e a Alice é muito engraçada. A minha mãe fala que quando eu era pequenininha, eu era igual a ela. Que eu falava e tentava falar as palavras difíceis, assim. Então, que legal. Orgulhinho. Mas temos. E aí, esse instrumento que tá ali na Alemanha é usado para aulas com a tia Maria. É usado para as minhas aulas. A gente trabalha eles principalmente na hora da banda, na prática de banda. Sim. E agora a gente tem explorado as musiquinhas novas. É legal que eu oriento elas. Então, agora a gente vai tocar a parte do tamborzinho. Agora a gente vai tocar o reco-reco. Sim. E a gente vai usando na própria percussão baby todos os instrumentos dela para poder fazer as musiquinhas da banda. E lembrando, gente, que uma coisa bacana, né? Você tava falando, né? Que às vezes você bate o olho, alguém tá usando, você vê que é o instrumento da Vibratom, né? Uma coisa muito bacana que a gente tem feito muito é essa parte da personalização. Sim. Né? Nós fizemos aí a linha Orff para Patrícia Salviano, colocamos aí o logotipo dela, né? O Toque Tom, que é um instrumento, né, que a gente lançou aí no ano passado. Na maleta também a gente tá personalizando, né? Então tem saído aí os Toque Tons com maleta personalizada. A Maria tinha o Toque Tom sem personalização, mas agora o Toque Tom voltou para a nossa fábrica para fazer a personalização. Porque agora a Maria tem uma marca. Uma marca. É isso? Chique, marca. Né? Uma marca. Então, assim, é muito bacana isso também, né? Então a gente tá aí se preocupando em ter o nosso nome, mas também em personalizar. Incentivando, né? Os próprios professores, incentivando as escolas a trazer para eles também. Então tá muito legal essa questão. A gente consegue personalizar aí a linha Orff, consegue personalizar surdinhos, peles, consegue ovinhos. Muitos instrumentos aí a gente consegue personalizar. Se você ainda não conhece os nossos instrumentos personalizados, quiser, entre em contato aí com a gente no nosso WhatsApp. A gente consegue aí conversar e ver, assim, o instrumento que você quer e se é possível ter essa personalização, né? E lembrando aí, então, nosso contato do WhatsApp, 1935223880. Já vou refalar sobre os nossa rede social, então Facebook, TikTok e Instagram, @VibratomOficial. O nosso site, vibratom.com.br. Lá no nosso site tem um local também onde você pode se cadastrar, né? Cadastrar o seu e-mail para estar recebendo as novidades em primeira mão, né? Então, se você ainda não é cadastrado, cadastra lá. E tem o nosso e-mail, que é o contato@vibratom.com.br. E lembrando também, se você que está aqui nos assistindo ainda não curte o nosso canal, então lembra aí de entrar aqui no nosso canal do YouTube, se inscrever, curtir ele, curtir os nossos vídeos também e compartilhar os nossos vídeos para que mais pessoas estejam chegando aí, tendo essas informações muito importantes sobre a musicalização, sobre a música em si, né? Então vamos encaminhando aí para o nosso final. Por que você... Vou pôr aí, né? Jogar você na fogueira. Por que você acha que uma escola deveria investir, então, aí, na musicalização infantil? Gostei dessa pergunta. Vamos lá, vou pensar um pouquinho, mas enquanto isso eu vou desenrolando. Tudo bem. Como uma pessoa que não teve a musicalização na escola e depois que fez as aulas de música, percebeu as mudanças na vida. Sim. Percebeu? Porque, assim, eu tenho TDAH, né? Então, assim, ela trouxe uma parte de foco, de rotina pra mim. Sim. Algo que... Realmente, quando eu tô ali tocando, eu entro num outro mundo. Tá. E é um mundo mais centrado. É um mundo que, assim, a música que tá na minha cabeça, ela silencia. E eu consigo focar na música que eu tô tocando. Tá. E isso, assim, é um benefício à parte, que foi comigo, mas vendo também com a experiência que eu estou tendo com as crianças, vendo a transformação que tem na vida das crianças, no desenvolvimento delas. Então, assim, eu acho de extrema importância que pelo menos tentem.
Porque quando tentar, eu sei que vai ver o benefício. Eu sei Sim. que vai ter essa diferença na evolução, sabe? Então, assim, tanto na parte de incentivar o uso e a compra dos instrumentos, para que elas tenham o acesso, para que elas tenham a vivência, para experimentar essas coisas novas, né? Então, é isso. Aí você já entrou também na questão dos pais, né? Então, por que os pais levarem essa criança para musicalização? Sim, né? Levem as crianças para conhecer, para experimentar. É uma experiência diferente. A Kátia até costuma brincar que se você aprende a tocar um instrumento, você sempre vai ter esse diferencial para o resto da vida. Sim. Então, se você vai para uma festa, tem lá um instrumento, você vai pegar ele, é parte de socializar, as pessoas curtem, né? Ajuda a socializar, ajuda nessa parte social, na parte emocional, na parte comportamental, assim. Tudo. Maria, queria agradecer sua participação aqui com a gente mais uma vez. Muito obrigada. É a segunda, mas não a última, porque a gente sempre tem coisas para conversar. Uhum. Estamos aqui, então, para compartilhar essa nossa experiência, né? Compartilhar esse seu conhecimento. Uhum. Queria que você falasse aí, vamos colocar novamente, né? A gente já colocou, mas o seu Instagram, então o seu arroba. Sei que logo mais teremos novidades por lá também. Quem ainda não a segue, então, fale seu Instagram aí. Meu Instagram é maria.clara.c.martins. Acompanha aí, me segue lá, que eu vou começar a postar mais vivências da sala de aula, mais vivências sobre musicalização e como transformar a vida das crianças através da música. É isso aí, gente. Estamos muito felizes aí de participar desse processo. Sim, acompanhar de perto. Acompanhar e estar presente, né? Com os nossos instrumentos também. Sim. Então, aí você que está nos assistindo, não esqueça, então, nos acompanhe nas nossas redes sociais, né? Então, acompanhe aí a Maria na rede dela. Também acompanhe a Vibratom, @VibratomOficial. Estamos presentes lá, o nosso Instagram, ele está se aquecendo, né? Então, trazendo novidades, trazendo muitas informações, né? Muitas parcerias, né? Com pessoas muito importantes e que estão ali para ser um auxílio, né? Então, a Vibratom, ela está sendo um auxílio, um suporte e está procurando aí estar sempre junto com pessoas que tragam aí informações e sejam suporte para levar essa música adiante, né? Para crescer, né? Cada dia mais. Então, queria também agradecer aqui, né? Agradecer a Mel, que está aqui como nosso suporte da Prodígimos, né? Agradecer a Prodígimos também por toda essa estrutura. É muito bacana, se você não conhece, se você é aqui de Rio Claro e região, eles têm uma estrutura muito legal para podcast, para lives, né? Para gravação. Então, para quem não conhece o trabalho deles, também está aqui o QR Code deles, só entrar lá e seguir. A Isabela Casagrande, que está conosco aí por trás de todo o nosso marketing, nossa rede social, trazendo aí para o mundo digital, lembrei a palavra. Para quem não segue ela ainda, @Isabela Casagrande com 2 Ds no final. Estaremos colocando o arroba dela aqui na descrição. Ela está fazendo um trabalho muito bacana, focado em professor de música, educadores musicais, né? Todos que estão aí nessa área digital, focado nessa parte de música, tá bom? E agradecer minha família por estar aí, né? Ter aberto esse caminho aí, deixar a gente entrar, né? Ser o rosto aí da Vibratom. Para seguir aí o propósito do meu avô, que sempre foi trazer instrumentos de qualidade, né? E levar a música aí a todos. Agradecer também a Deus, né, por dar essa oportunidade e ter essa abertura aí de estar entrando na casa de todos, né? E agradecer hoje que teve, né, esse nosso convite especial, né? Então, agradecer a Maria por ter aceitado vir, por ter trazido aí, trocado a sua experiência e contado um pouquinho mais para as pessoas. Obrigada, Carol. É realmente sempre um prazer participar do podcast com vocês.
E lembrando, então, que no dia 26 de abril, das 9 da manhã ao meio-dia, eu estarei no workshop junto com a Patrícia Salviano, participando lá. E queria fazer o convite para vocês, professores de música, professores de musicalização, que desejam enriquecer o conhecimento de vocês. E um agradecimento especial a você que está aqui nos assistindo e vai compartilhar esse vídeo para chegar para muitas pessoas. Muito obrigada. Até a próxima!